Olá pessoal, meu nome é Aguinaldo Mota, eu sou da Planeta Terra Azul Viagem e Turismo e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o roteiro que nós fazemos no norte fluminense, no norte aqui do estado do Rio, que é o roteiro dos Sete Capitães. O nome dos Sete Capitães remete lá aos desbravadores daquela região, os primeiros colonizadores, né, no século XVIII, os Sete Capitães, eles que praticamente colonizaram aquela região, e o nosso foco lá é a cidade de Campos, Macaé, Quissamã e São João da Barra. Eu vou falar aqui por etapas, né? Em Campos o nosso foco principalmente é na questão econômica e na questão política. Campos é uma cidade que tem uma importância histórica, sempre teve uma importância histórica e econômica muito forte no Brasil, principalmente na época do ciclo da cana, e a cidade de Campos teve um presidente, o Nilo Peçanha. Ele é considerado o patrono da educação profissional e tecnológica no Brasil. Foi um presidente negro, a história dele é muito peculiar. Ele foi uma pessoa de origem humilde, casou com uma mulher muito rica, de uma família muito tradicional, e ela era neta do Visconde de Santa Rita, bisneta do Barão de Muriaé. Para casar com ele, eles fugiram. Então foi uma coisa assim que foi um escândalo na época, uma situação bem peculiar também. E o Nilo Peçanha chegou a presidente porque ele era vice do Afonso Pena. O Afonso Pena, quando morre, ele assume a presidência, e aí também isso no início do século XX, né? E aí tempos depois ele é candidato também a presidente, e aí nessa segunda candidatura dele ele acaba sofrendo ali também uma fake news, né? Na época lá, a imprensa publicou algumas cartas que foram atribuídas falsamente, como se tivessem sido escritas pelo Arthur Bernardes, que era o candidato governista, e nessas cartas o Arthur Bernardes falava mal do Marechal Hermes da Fonseca, que era lá o candidato dos militares, e falava também muito mal do Nilo Peçanha. Na verdade, era uma carta cheia de críticas racistas ao Nilo Peçanha, né, que era um negro. Enfim, então foi uma fake news que aconteceu lá no início do século XX e que parece bem atual, né, o que acontece hoje no mundo. Enfim, a cidade de Campos foi a primeira cidade do Brasil a ter energia elétrica, na verdade a primeira cidade da América Latina. Ela realmente foi uma cidade muito importante dentro da economia. É lá em Campos que tem o canal Campos Macaé. O canal Campos Macaé é considerado o segundo canal do mundo em extensão em matéria de canal artificial. Ele só pede por canal de Suez, e ele foi aberto pelos escravos na época do Dom Pedro II, justamente para escoar a produção agrícola e agropecuária de Campos até o porto de Imbetiba, lá em Macaé, que curiosamente o porto de Imbetiba em Macaé é hoje a base da Petrobras em Macaé, a principal base, o principal porto de Macaé, da base da Petrobras, é o porto de Imbetiba. Enfim, esse canal ele passa grande parte dele por dentro de Quissamã, por dentro do Parque Nacional da Restinga de Jubatiba. Nós vamos conhecer nesse roteiro. E lá em Campos também nós temos considerado um dos principais conjuntos arquitetônicos ecléticos do Brasil. A cidade de Campos é muito grande, né? Ela é maior do que Belo Horizonte e tem um conjunto arquitetônico muito interessante realmente, e aí nós vamos conhecer grande parte desse conjunto arquitetônico da cidade. Em São João da Barra, o nosso foco ele é principalmente a questão geográfica de São João da Barra. É lá que está a foz do Rio Paraíba do Sul, numa localidade chamada Atafona. Então nós vamos conhecer lá a foz do Rio Paraíba do Sul, e também em São João da Barra é que está localizado o Porto do Açu, que é hoje um dos principais portos do Brasil. Então nós vamos conhecer o porto é imenso, é magnífico, e realmente lá eles vão ter, os professores e alunos, eles têm a oportunidade de conversarem com alguns diretores do porto, diretores de empresas que atuam dentro do porto. O porto tem uma parte de exportação de minério muito grande, tem empresas lá ligadas à mineração, mas tem muita empresa ligada à área do petróleo, à exploração do petróleo na bacia de Campos. O porto tem vários estaleiros lá dentro que fazem reparos dos navios que trabalham na bacia de Campos. Então os alunos e professores vão conhecer, vão ter contato com alguns profissionais que vão poder explicar muito bem ali como é que funciona tudo que gira ali dentro do porto.
Vamos conhecer também os programas de preservação do meio ambiente que são feitos lá pelo Porto do Açu. O Porto do Açu, quando foi concebido, né, quando a ideia surgiu, teve um questionamento muito grande com relação ao meio ambiente da região, e eles hoje fazem realmente um trabalho de preservação, de conservação muito importante, muito bem feito. Então os alunos e professores também vão ter acesso a esses programas lá que são desenvolvidos na área do meio ambiente, que poucas pessoas sabem que acontece. Enfim, em Quissamã nós fazemos uma visita também na parte histórica da cidade. Quissamã é uma cidade realmente histórica, é uma cidade quase que esquecida, porque a localização dela, ela fica assim, fora de mão, né? As pessoas têm que realmente sair da estrada para ir até Quissamã, quando elas estão viajando ali na BR que liga o Rio de Janeiro à cidade de Campos, enfim. Mas nós vamos visitar Quissamã, ela vizinha a Campos, né? E lá em Quissamã nós vamos conhecer lá a Fazenda Machadinha, que foi uma fazenda também muito importante na época do ciclo da cana, e lá nós vamos fazer um jantar na Fazenda Machadinha, e durante o jantar tem uma apresentação de jongo, de fado, são danças típicas da época dos escravos, uma dança feita pelos moradores da Fazenda Machadinha, tem descendentes de escravos lá, então são danças típicas, eles fazem isso a caráter, é muito interessante. Tem lá o Museu do Escravo também. A visita é realmente muito esclarecedora, muito interessante. Lá em Quissamã nós aproveitamos também e conhecemos um alambique, uma fazenda, a Fazenda São Miguel, que tem uma cachaça, né, que hoje essa cachaça está nos principais bares, né, no Copacabana Palace, enfim, foi a cachaça da FIFA. Eles vão conhecer como é que essa cachaça é produzida e também tudo que gira ali em torno dessa produção de cachaça no Brasil, em matéria de economia. Enfim, é uma visita muito interessante. E lá em Quissamã é justamente onde tem a maior parte do Parque Nacional de Jurubatiba. Então nós vamos fazer um passeio dentro do parque, vamos conversar com alguns pesquisadores que estão lá dentro trabalhando dentro do Parque Nacional, e vamos fazer o passeio de barco lá em parte do canal de Jurubatiba. Lá em Macaé, o nosso foco é na área de petróleo. Nós vamos poder conversar com alguns dos diretores de algumas empresas de petróleo que atuam lá na região da Bacia de Campos e que tem base lá em Macaé. Vamos conhecer também uma usina termoelétrica a gás, que essa usina é do maior grupo de energia do mundo, um grupo francês. Existem algumas usinas a gás lá em Macaé, nós vamos conhecer uma específica, e essa usina termoelétrica, eles vão entender como é que funciona a geração de energia através de uma termoelétrica a gás. É totalmente diferente de uma termoelétrica a carvão ou a diesel, né? E os diretores lá da usina, os que vão fazer uma palestra com os alunos, vão aproveitar e vão explicar também como é que a energia é gerada de outras formas, já que esse grupo, por exemplo, como eles são é considerado o maior grupo de energia do mundo, eles têm usinas nucleares no mundo todo, enfim, usinas hidrelétricas, termoelétricas. Então eles vão poder explicar, vão entender, os alunos vão entender como é que é feita a geração de energia de várias formas, né? A energia que é uma coisa tão necessária para o nosso tipo de vida hoje no mundo, né? Então, enfim, essa visita lá em Campos, ela fica muito concentrada em Macaé, na termoelétrica e na questão do petróleo. Macaé é considerada a capital nacional do petróleo, então nós vamos ter um foco lá muito em cima da exploração do petróleo, da produção, enfim. Então é isso. Bem, esse roteiro, como eu falei, o indicado é que ele seja feito em 3 dias. Esse roteiro está na nossa revista. Se você não tem a nossa revista, é só pedir. Nós vamos colocar aqui na descrição do vídeo o nosso e-mail e o nosso WhatsApp. Então você pode pedir pelo e-mail ou pelo WhatsApp, ou então até mesmo fazendo um comentário no vídeo. Nós enviaremos essa revista até a sua escola. E se você também tem interesse em levar seus alunos e não conhece aquela região, faça contato conosco, porque aí nós combinamos e levamos 1 ou 2 professores até lá para vocês entenderem toda essa logística, como é que ela funciona, como é que são essas distâncias, como é que você sai do hotel de Campos e vai até Quissamã ou vai até Macaé, quanto tempo é de um lado para o outro. Enfim, vocês vão entender
que esse roteiro é super tranquilo de ser feito, vão saber exatamente onde que os alunos ficam hospedados, onde que eles almoçam, onde que eles jantam, quem são as pessoas que conversam com eles quando eles visitam lá o Porto do Açu, ou o próprio Alambique, lá na termoelétrica, enfim, vocês vão ter muito mais elementos para vocês prepararem uma aula de campo espetacular para os seus alunos, realmente uma aula de campo multidisciplinar. Essa aula de campo envolve muita matéria diferente, enfim, então é realmente muito interessante. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, é só apertar aqui o botão da inscrição, aperta o botão do sininho também, porque você vai receber notificações bem legais, né, principalmente em matéria de aulas de campo. Então é isso. Lembrando que todos os nossos roteiros hoje têm um certificado de carbono neutro. Nós fizemos uma parceria com o Instituto lá da Amazônia e toda atividade gera um plantio de árvores lá na Amazônia. Esse plantio é feito por moradores de comunidades ribeirinhas. Isso já é um programa de geração de renda bem legal para eles lá na Amazônia. E por conta desse plantio de árvores que acontece lá na Amazônia, é emitido o certificado para a escola e para os alunos e professores participantes. Isso é um programa de preservação do meio ambiente, mas principalmente uma forma de conscientizar a geração atual e as gerações futuras da necessidade da preservação do meio ambiente no mundo todo. Então é isso. Bem, se eu esqueci de alguma coisa, depois eu faço um outro vídeo, eu estou falando de improviso aqui, né? E é isso. Obrigado a todos pela atenção e até o próximo vídeo.